na paz do Senhor Jesus. A palavra de abertura hoje encontra-se na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 é a nossa leitura de hoje. Glória a Deus. Deus abençoe quem já está online conosco. Aí nós temos a minha filha, irmã Eva, irmão Anderson ali, a família dele, né? Minha nora, a Jéssica. Vê como está, irmãos, o som aí. Qualquer coisa vocês mandam pra gente aí, viu? Se tá boa a altura. Porque tudo é improvisado, né, irmãos? Tudo aqui é improvisado. Não temos uma aparelhagem própria. Mas o objetivo é esse, né? Nós cultuarmos e nós passarmos algo das Escrituras para todos vocês. Romanos capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Perdão, aos Efésios, né? Eu estava olhando aqui em Romanos. Efésios, irmãos. Efésios 2, carta de Paulo. Assim diz a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Até aqui, nossa palavra de abertura. Vamos fazer um momento de oração. Eterno Deus, querido Pai, nós elevamos ao Senhor a nossa oração nesta tarde, Senhor, noite que se inicia, Deus. O Senhor nos deu mais um dia de vida, Senhor. Estamos de pé porque a Tua graça, Tua misericórdia nos sustenta, Senhor da glória. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos em família, mas ao mesmo tempo, Senhor, estando, Senhor, falando com várias famílias, Senhor, espalhadas, ó Deus, meditando na Tua palavra, Senhor. Palavra essa, Senhor, que traz vida ao homem que está morto, ó Deus. Cremos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é espada, Senhor. A Tua palavra é água que limpa, Senhor. É luz que ilumina, Senhor. Tua palavra, Senhor, é pão que alimenta, Senhor. É água que mata a sede. Senhor, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós queremos Te louvar com hinos de louvores, de adoração, gratidão pela Tua graça, Senhor, que nos alcançou um dia, meu Deus. Que o Senhor possa alcançar também, Senhor, tantos outros, ó Deus, que estão, Senhor, em situação de confusão e desespero na alma, mesmo sem entender o porquê das tristezas, das desilusões, da falta de esperança, Senhor. Bem na verdade, ó Deus, toda alma, Senhor, Pai querido, foi criada pelo Senhor, e então essa alma tem anseio, Senhor, pelo Senhor. Mas, ó Deus, o adversário tem, Senhor, trabalhado, Senhor, nas vidas, para, Senhor, tirar a atenção e o foco de qualquer coisa que, Senhor, te leve, Senhor, à vida desta pessoa, e essa pessoa possa entender. Senhor, o homem morto em pecados e delitos também, Senhor, é o pior problema, Senhor. Se o Teu Espírito não vivificar, Senhor, todo homem permanecerá desta forma. Senhor, nós nesta tarde suplicamos a Tua misericórdia, que o Senhor alcance, ó Deus, cada vida que nos assiste, Senhor, também com a Tua paz, com a Tua graça, Senhor.
aqueles que já te conhecem, ó Deus, e aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram seu encontro contigo, Senhor. Que o Senhor possa ajudar. Derrama da tua graça, nos guia em toda a verdade, Senhor. Espírito Santo de Deus, se conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos louvar, irmãos, com louvores da harpa e do cantor. Da harpa. Marchamos para aquele bom país onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai dormir e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, e se a vida vai findar, acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país onde o crente sim é Cristo quem o diz, com Deus Salvador pra sempre
Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai morrer e descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos, sim, da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar. Os desesperados vamos declarar que Jesus está pronto, todos a salvar. Sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai morrer e descansar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como é que está o áudio agora? Está melhor? Gente, aqui eu não tenho a visão de quem está. Glória a Jesus. Sei que tem 12 pessoas. Que Deus abençoe os irmãos que estão chegando, né? Deus possa dar graça, abençoar. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. 484 da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Houve um que morreu por meus crimes na cruz.
595 do cantor cristão. Tudo, ó Cristo, a ti entrego tudo.
do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Deus possa abençoar os irmãos que estão online nos acompanhando. Queria que mostrasse aqui, que eu não estou vendo quem está online. Tem como mostrar aí para mim? Na outra live eu vi o nome de todo mundo. Aqui eu só estou vendo o nome de quem quando comenta. Deixa eu ver quem está nos acompanhando. Temos aí a Karina. Tem uma mensagem dela agora. É isso que eu não estou vendo. Cadê a mensagem? Tem uma mensagem aí. Não, isso que eu vou mandar mensagem para ela. Bom, então, Karina, Deus abençoe. Em nome de Jesus. A Vânia está pedindo paz do Senhor, irmãos. Peço oração pelo meu esposo Juscelino e toda a nossa família. Amém. Deus abençoe. Nós vamos estar orando daqui a pouco por todos que nos acompanham, né? Todos que precisam, né? Todos juntos, né? Nós aqui e vocês aí. O nosso Deus, Ele está presente aqui a nos ouvir, e aonde tiver o clamor, um contrito de coração, o Senhor também vai estar ouvindo. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com um hino avulso. Campinas, louvando ao Criador. Também não tarda quando nós brevemente todos no céu louvaremos ao Salvador. Já me aperta a vontade de eu ir pra lá.
nós neste momento falar com o Senhor, né? Vamos agradecer a Deus, né? Pela vida que nos tem dado, os livramentos, né, irmão? Nesses dias difíceis que o mundo está atravessando, né? O Senhor ainda tem sustentado o seu povo, né? Ele sempre vai sustentar o seu povo que Ele escolheu na terra. Enquanto estivermos aqui, Ele estará conosco, e o dia que Ele quiser, nós estaremos com Ele, né? Essa é a autoridade, né, que somente Deus tem, de determinar onde estaremos, né? E que Ele possa receber esses louvores em um cheiro suave, né? Cada um no seu lar, feche os teus olhos, vamos orar a Deus neste momento. Faz essa oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor amado, levantando a nossa voz para te agradecer, Senhor, por estes momentos que estamos passando na tua presença. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, pela vida, pela saúde que o Senhor nos tem dado. Te louvamos, meu Deus, meu Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que estão, Senhor, assistindo, Senhor, este culto e adorando o Senhor conosco, meu Louvado Pai. seja o nome do Senhor. Aonde, Senhor amado, esta imagem, este som alcançar, Senhor, venha abençoar, venha dar o livramento, Senhor, venha pelejar, meu Pai. Espírito Santo de Deus, recebe os louvores como cheiro suave a tua presença e fica conosco, Senhor, não só agora, Senhor, mas para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos Aleluia, Jesus. nós meditar na palavra do Senhor, irmãos. Deus possa abençoar todos que estão nos acompanhando, né? Você pode, se quiser, compartilhar com outros, fique à vontade, né? O momento agora da meditação na palavra. Semana para o mundo aí não está fácil, o nosso país, né, alcançou aí números muito altos de infectados, né? Pelo menos o que a notícia que corre pelas mídias, né? Pessoas infectadas, mas ainda assim, né, a quantidade, graças a Deus, de mortos é muito baixa em relação a outras coisas que matam aqui neste país, né? Bem mais do que isso aí. E assim, né, as pessoas que realmente estão acompanhando, e é um conselho que nós, né, vamos dar aí, pessoas que têm já uma certa tendência, né, debilidade no organismo, né, vigiar, se puder ficar em casa, né, fica em casa se tiver condições. Aos demais, né, que realmente a situação tem o outro lado, né, irmãos, pessoas que precisam trabalhar todos os dias, né, então crer no Senhor e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, eu preciso ganhar o pão de cada dia, né? Que vá também em nome do Senhor Jesus, vai em paz e vai pedindo graça a Deus, né, que precisa ir, mas acima de tudo, né, é o temor do Senhor em todo momento, em toda situação, aos que podem ficar, aos que não podem ficar, né, em casa, mas em todo tempo, né, como diz a palavra, esteja alvos nossos vestidos e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. A nossa palavra esta noite, irmãos, Efésios capítulo 2, foi somente uma abertura para nós comentarmos um pouco daquilo que deixamos, né, em aberto da live passada. Na live passada nós falamos sobre a situação do mundo, o medo que o mundo tem, e não só com este vírus que está por aí, né, causando pânico, mas um medo oculto que todo ser humano tem, que é o medo da morte. Por mais que não aceite, por mais que não, vamos dizer, não confesse isso, mas todos têm, né, um certo temor na morte. E aí vem o outro lado, né, a situação dos homens, né, o poder de Deus agindo, que é o único que pode salvar o homem. E salvar do que? Nós falamos isso, né? Do que? Duas coisas ficam bem claras quando lemos as Escrituras, irmãos. A morte de Cristo, Jesus, na cruz,
salva o homem de duas coisas muito tremendas, né? A primeira dela é o pecado. E o pecado, ele nos leva a estar contra Deus. E aí nos leva ao segundo ponto. Nos livra da própria ira, o juízo que Deus vai derramar, né, sobre aqueles que viraram as costas a Ele, né? Eu quis pegar a abertura com esse capítulo 2 de Efésios, justamente porque ele enfatiza a situação do homem. Principalmente no primeiro versículo, diz assim, ó, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pecado é uma palavra que ficou muito utilizada pelos religiosos, principalmente cristão, né? O cristão, ele que utiliza mais essa palavra, apesar de ultimamente não estar mais tanto em voga nos púlpitos pregar contra ele. Mas nós vamos fazer uma pequena comparação. Pecado, nos nossos dias, as pessoas pouco sabem o que significa isso, né? Ficou de uma maneira muito parecida com o crime. O crime, ele é apontado nos códigos penais de qualquer país do mundo. O Código Penal aponta o que é crime e o que não é, né? No nosso país, nós temos o nosso código que diz o que é crime e o que não é, né? Um exemplo, a morte, né, assassinato é crime. Aí vem os graus ali, né? Se foi por vontade ou foi sem querer, né? Então foi o doloso, o culposo, então crime. Crime contra quem? Vem esse pensamento também. Contra quem é o crime? No nosso país é contra a própria legislação e contra o outro, né? A legislação diz que assassinato, homicídio é crime. Aí vem a condenação por aquele crime, certo? Então, nós estamos muito acostumados com esse tipo de entendimento. Tem uma determinada lei, e ali ela diz que tal coisa, se você fizer, é crime, você é passivo de condenação, ou de ser preso, ou de pagar, né, multa. Então, quando as pessoas deixam de praticar, né, algo que ali está ordenado, então você está incorrendo em crime. E aí vem outros, né, que não é o nosso caso aqui, eu usei só essa palavra para lembrar. Quando você faz algo, você vai contra um código, né? Quando você faz algo contrário ao que está escrito no código, você está indo contra as leis daquela nação, daquele país. E muitas coisas que ali estão foram criadas, né, a maioria, né, algumas coisas foram inspiradas na lei de Deus, no Código Penal. Não matarás, não furtarás, está na lei de Deus. Mas hoje as pessoas olham mais para o código daqui, humano. Roubou, então está dizendo lá, né, furto, roubo, tem uma certa quantia, né, a condenação, quanto tempo, se tem que restituir, se não. Então, assim, está escrito ali, mas de onde veio? Veio da Bíblia. Porém, pegaram alguns que vão contra pessoas apenas. O que importa é você infringir, né, contra uma outra pessoa. Pronto. E até isso está perdendo valor. Porque se nós pegarmos aí o exemplo dos nossos políticos, não todos, certo? Mas na sua grande maioria, que roubam, né, de todos os nossos impostos que pagamos, que era para ser revertido, né, em benefício da população, saúde, educação, e aí você descobre que eles conseguiram desviar para suas contas, para suas fazendas, para tantas outras coisas de benefício próprio, né? E poucos estão pagando por esse crime, porque vem entre os advogados para tentar defender essa pessoa que lesou um outro. Ou seja, a primeira preocupação era o outro. Agora a preocupação
maior é quem fez, é livrá-lo. É tentar usar uma desculpa para livrá-lo de uma possível, né, condenação. O que está, né, terrivelmente em falha no nosso país. Mas seria isso. Agora, pecado. O adversário trabalhou de tal forma no decorrer dos séculos que essa palavra foi caindo em descrédito. Se esquece que pecado, né, é uma desobediência, uma transgressão, em primeiro lugar, não contra nenhum homem, contra Deus. Segundo os teólogos, a palavra pecado, tanto no grego quanto no hebraico, dá uma ideia de erro, errar um objetivo, errar um alvo, né? Então, se você olhar tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo, né, todos eles apontam que o homem está errando o objetivo que era primordial para todos os seres humanos: temer a Deus, como disse Salomão, temer a Deus e andar nos seus mandamentos. E os homens terrivelmente estão errando isso aí, ou seja, estão pecando. Se olharmos para o primeiro, né, se olharmos para o primeiro pecado, era apenas uma ordenança, um mandamento. Quando Deus criou todas as coisas, Ele deixou apenas um para aquele casal. Todas as coisas estavam ali disponíveis a eles, né, vivendo em paz. Essa doença não estava ali. Creio que a pessoa isso aí já é um pensamento meu, né, que eles se alimentavam por prazer, não por necessidade, como que se você não comesse, fosse morrer. Igual hoje, se não comemos ou bebemos, nós vamos definhar até a morte. Ali não tinha isso, porque ainda não havia tido uma transgressão. Mas quando os homens, né, o ser humano ali, o casal, deliberadamente resolveu transgredir, então houve o primeiro erro de alvo. O alvo era obedecer, e nessa obediência glorificar o Deus que determina todas as coisas. E o homem, né, falhou miseravelmente nisso aí. E ali vem o primeiro pecado. E a Bíblia diz em Romanos que o pecado entrou no mundo por um homem. Mesmo que os demais não pecaram à semelhança dele, o pecado passou para todos e todos morreram. Todos pecaram. Né? Então, assim, o erro, né, e o pecado, a transgressão de uma ordenança de Deus começou lá e vem de geração em geração. Só que o homem começou a se importar consigo mesmo, com ele mesmo, com as suas vontades. O homem começou a olhar se aquilo ali ia atingir um seu semelhante apenas, e depois a si mesmo. Por fim, o homem está observando se está atingindo ele primeiro, e quem sabe, talvez, o dia que ele está de bom humor, ele se preocupe se atingiu, né? Ou se transgrediu, ou se machucou, ou se foi algo contra o seu semelhante. Deus entrou no fim da fileira e, na verdade, em alguns casos, ele nem ali está. As pessoas nem se importam. Eu assisti uma vez um filme, agora eu esqueci o nome dele, onde o autor quis retratar, né, os pregadores do século XVIII, século XIX, anos 1800 e alguma coisa, né, que começou a falar que roubar era algo errado. Aí eu fiquei prestando atenção, né? Começaram que antes disso, roubar não era errado. Roubar era pecado. A princípio parece estranho, mas não é a mesma coisa, não. Porque quem foi que disse? O que importa é quem disse isso. Roubar é errado. Quem disse isso? A Constituição brasileira, o Código Penal, que diz que roubar, né, é um crime, é um erro. Né? E aí,
mas quem disse isso antes? Quem falou isso antes? Ah, não sei. Aí alguém que tem algum parente que vai na igreja e tal, consegue a proeza de pensar. Não, quem disse isso foi Deus. Quem disse isso foi Deus. Que roubar é uma transgressão à lei dele, é um pecado contra ele. Antes de ser um crime contra o meu irmão, contra o semelhante, contra alguém próximo ou não, mas contra um ser humano, antes de ser um crime, antes de ser contra ele, você está pecando miseravelmente contra a lei de Deus, contra um Deus santo. Os juízes daqui vão julgar. O maior de todos os juízes, o único que é justo, vai julgar. O juiz daqui ele pode ser subornado. E nós temos exemplos aí, né? Não vou dizer porque isso vai ao ar, né? Mas nós que somos brasileiros, nós conhecemos, né? Muitas notícias do nosso judiciário aí. Não são todos, mas nós temos alguns que se destacam, né? Mas, tirando isso, o juiz daqui é passível de ser subornado por uma quantia. O outro juiz, que é o juiz, ninguém o suborna. Ninguém. Porque ele conhece lá dentro da alma do ser humano. E foi contra ele que nós pecamos. Então não tem como escapar dele, né? Voltando ao filme, neste filme, alguém lá, lógico, é uma ficção, né? Um irmão da época conseguiu construir uma máquina do tempo e mandou um pregador para o futuro agora, para o nosso tempo presente, século XX, né? Na verdade, acho que mandou para século XXI, não sei se ele mandou para 2002, 2003, ou foi 98, eu não me lembro agora. Eu sei que mandou para os nossos tempos agora. E ele chegou em alguém... Tá dando microfone. Chegou em alguém que estava fazendo algo ali e ele quis dizer, não, você não pode fazer isso. A resposta que a pessoa disse, quem foi que disse? Aí ele era daqueles que pensavam assim, é errado porque a lei diz. Mas que lei? A gente nem sabe de quem você está falando. Então assim, as pessoas foram desvinculadas da lei de Deus e vinculadas, lógico, para não perder o pique de uma vez só, foram vinculadas a leis humanas. Depois disso, até as leis humanas perdem o seu vigor. Quantas e quantas vezes a nossa Constituição não está sendo quebrada? Quem diz isso? Muitos juristas dizem. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Se o fulano de tal fizer isso, tá quebrando a Constituição, tá rasgando a Constituição. Aí entra o advogado de defesa, não, porque isso aqui diz assim, 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 e fica aquela guerra de interpretação. Ninguém sabe. Os homens criam e eles mesmos não sabem interpretar. Mas isso tudo é para desviar o foco, irmãos, para que nós nos preocupemos com essa. Passar um sinal vermelho. Você passou o sinal vermelho, vai levar multa. Primeiro pensamento. Por quê? Porque você transgrediu contra o Código de Trânsito. E o Código de Trânsito diz que você vai perder tantos pontos na sua carteira e vai pagar uma multa de tantos reais. E aí, por medo do Código de Trânsito, né, e de pagar aquela multa que é o pior, aí a pessoa chegou no sinal vermelho, ele freia, segura e espera ficar verde. É uma preocupação. Então todos nós tememos ou somos forçados a respeitar leis humanas. E isso fica em todo o nosso dia a dia, e nós vemos que as leis humanas, as próprias leis humanas, são desrespeitadas todos os dias. O pecado, ele desrespeita a lei suprema, que é a lei de Deus. E os homens não estão nem aí. Por quê? Porque a lei vai ferir o seu bolso. E Deus, como ele é compassivo, ele vai dando chances, e tem o tempo. Às vezes a pessoa roubou e ele ainda vai desfrutar daquilo ali. Ainda vai desfrutar. Matou, fica encoberto 15, 20 anos. Às vezes morre, a pessoa não sabe que aquela pessoa matou alguém. Então para eles, pecado não faz diferença. Quem sabe esse Deus nem existe.
É o pensamento. E alguns dizem logo de cara, né? Porque isso vai transgredir todos os seus próprios sentimentos. Fala, não, Deus não existe. É melhor falar isso. Deus não existe, pronto. Aí ele fica ali para fazer o que bem entender. Agora, voltando para as Escrituras, depois de todo esse exemplo, irmãos, o pecado, ele transgride aos mandamentos de Deus, aquilo que Deus tem determinado aos seres humanos. E o pecado, ele conduz à morte. E essa morte não é dessa morte carnal que o nosso corpo vai passar. Eu quero que você que me ouve nesse momento me entenda que a nossa preocupação é que é uma morte eterna. Aí sim, vale para esses versículos seguintes aqui, que o 2 diz assim, ó, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha esse final aqui. E éramos por natureza, ou seja, de nascimento, filhos da ira, como os outros. Então, o pecado, como ele atingiu todos os homens, o pecado matou todo o homem. Ele matou todo o homem. Como eu posso dizer isso? Baseado em quê? A lei de Deus, lá atrás, para o casal, era: se você comer dessa árvore, você vai morrer. O negócio é que eles comeram. Se olharmos ao pé da letra, eles não caíram na hora ali mortos. Eles não caíram. Então se tratava de uma outra morte. E essa morte atingiu a todos os descendentes deles. Todos os descendentes deles foram atingidos pela morte. Todos os homens nascem em pecados e delitos. Quem falou isso também? Davi no Salmo 51. Salmo 51. Eu quero ler ele aqui com os irmãos, para eu não falar fora da ordem que Davi falou. Davi estava numa situação difícil, né? Ele estava arrependido de algo que ele havia feito, né? E nessa oração ele pediu para não retirar dele o Espírito Santo. Mas a frase inicial é uma frase muito importante, no capítulo 51, versículo 5. Diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, irmãos, essa maldição, essa miséria, ela atingiu todos os que nascem nessa terra. Eles já pegam isso. E depois, quando chega a sua, vamos dizer, a maturidade, ou quando ele se dá por gente, a sua consciência é ativada, aí ele peca voluntariamente. Ou seja, dá continuidade naquilo que já vem de natureza. É difícil a gente pensar de maneira tranquila nisso. Mas basta ver que isso está dentro de nós. Se você pega uma criança pequena e dá um brinquedinho para ela, é uma criança de colo ali, 1 ano, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e você toma de novo, ela vai chorar, ela vai ficar com raiva. Se você dá para ela e pega uma outra, coloca do lado, tira aquele brinquedo e dá para outra, ela avança em cima. Ela vai em cima para tomar e alguns bate, morde, grita, chora. Ou seja, aquele ímpeto do que é tudo para mim, mesmo eles não estando conscientes, mas já está na natureza. Está na natureza humana. Na parte mais, vamos dizer, mais simples da natureza humana, que é a nossa infância, primeira infância, mas já está ali observável, já é observável ali. Né? E o próprio Senhor falou em Gênesis, né, que o homem, né, a sua natureza, né, as suas ações são más desde a meninice. Né? A tendência dele é essa. Por quê? Porque eles nascem assim. Então o pecado ele atinge a nossa própria geração, o nosso próprio ser.
inconsciente, né? Enquanto nós temos ali 1 ano, 2 anos, que ainda não temos consciência do mundo que nos cerca, ou quando a gente toma consciência, aí depende, 8 anos, 9 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, eu não sei, cada um tem um tempo diferente. Ali vamos voluntariamente andando para isso. E temos uma facilidade muito grande de transgredir a lei de Deus. E temos um certo, vamos dizer, naturalmente, um certo prazer. Por isso que tem um ditado que diz, tudo que é bom é errado, é pecado. As pessoas falam isso. É bom, é pecado, né? Mas por quê? Porque é natural nosso. Vem da nossa natureza que viemos, né? Veio dos nossos pais, dos nossos avós, que veio de Adão e de Eva. Agora isso, né? Olhando para Cristo agora, foi por isso que ele veio. Né? Porque todos os homens que nascessem e morressem assim, iriam enfrentar um juízo eterno, porque o próprio Deus, né? Ele falou, a alma que pecar, essa morrerá. E nós temos a segunda morte, que é o lago de fogo. Essa é a morte eterna, onde o juízo de Deus vai cair eternamente no lago de fogo, sobre as pessoas que forem lançadas ali. E o próprio Deus, no seu grande amor, né, ele fez-se carne e habitou entre nós, para levar essa condenação sobre sobre as suas costas. Ele levou sobre si, por isso que a Isaías 53 fala que ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Transgressão nós sabemos que é pecado. Iniquidade é pecado. Né? Pecado é transgredir a lei de Deus. Só que as pessoas não se importam com o que Deus pensa ou deixa de pensar. O que Deus está achando nesse momento não me interessa. O que interessa é que eu penso, o que me faz bem, o que me deixa feliz. É assim, o pensamento dos homens estão voltados para si mesmo. E próprio Paulo disse para Timóteo que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Eles iam pensar só em si. Né? Nós pensamos só em nós, isso é um natural nosso. Enquanto não lançamos as nossas ansiedades, enquanto nós não lançamos tudo isso sobre Cristo, nós vamos andar no mesmo curso do mundo. Aí ele diz, como os outros. E vamos no mesmo caminho que os outros. Então a transgressão custou sangue, irmãos. A transgressão, né, o pecado, que a transgressão à lei de Deus, está acima de crime. Né? Davi, nesse problema, voltando lá, Davi, ele cometeu um adultério, um homicídio. Né? Ele cometeu um adultério e um homicídio. A princípio, estou usando esses dois. Mas quando ele foi orar, pedindo a Deus, quando ele se arrependeu, quando ele foi apontado o seu pecado, recebeu vamos dizer ali, uma condenação verbal pelo profeta de Deus, a sua oração diz, contra ti somente pequei. Ele viu que antes de ter pecado contra Urias, porque Urias, que era a mulher de Batseba, estava vivo ainda, quando ele se deitou com ela. Então ele cometeu um adultério. Olhando do ponto de vista humano, Davi pecou contra Urias. Certo? Certo. Mas antes de ter pecado contra Urias, ele quebrou o principal, que é pecar contra Deus, que o próprio Deus disse, né? Não adulterarás. Então assim, ele olhou que o pecado dele, terrível, foi contra Deus. E ele diz, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Em primeiro lugar. Porque se Deus disse, faça isso, e a pessoa não faz, transgrediu. Há uma ordem de Deus que diz que faça. Se o Senhor diz, não faça isso, e a pessoa pega e faz, ele transgride novamente. Então, transgredir a uma ordem de Deus é o pecado. Os homens hoje transgridem e transgridem e transgridem. E não se importam
eles vão pecando e pecando e pecando. Alguns pegam uma leve consciência, não, puxa, eu fiz errado, né? Deus deve estar triste. Mas aí os seus desejos, que estão bem vivos, falam mais forte, daqui a pouco ele faz de novo. E continua fazendo, porque está morto em pecados e delitos. Pecados e delitos deixam o homem morto. Então, o pecado é a miséria, é a pior doença. Antigamente era a lepra. A lepra, meu Deus do céu. No tempo de Israel, no saindo do Egito ali, a pessoa que tivesse lepra para ser afastado do ajuntamento, era para ficar longe, viver longe. No tempo do próprio Judá, ali Jerusalém, já quando eles estavam já na Terra Prometida, também era para ser isolado. A pessoa era para gritar imundo, imundo, para ninguém se aproximar dela. Era algo terrível. Então, o pecado é pior que isso. É pior que isso. Nos mantém longe, nos mantém imundo diante de um Deus santo. Porque a Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. 3 vezes. O único atributo de Deus que é dito 3 vezes. Né? Então, assim, o pecado tem levado ao homem a distanciar-se de Deus. Porque, se não me falha a memória, Isaías 59. Isaías 59 diz que são as nossas transgressões, irmãos. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. E aí a gente, cheio de miséria e pecado, dizemos que estamos cheios de Deus. Como assim? Aqui, Isaías, capítulo 59, versículo... É o primeiro mesmo, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, o pecado nos afasta de Deus, encobre os olhos de Deus e agrava os seus ouvidos, não no sentido literário, mas assim, em relação às nossas orações. As nossas orações. Nos separa. E aí as pessoas estão preocupadas com o crime primeiro. Você faz um gato na água, linguajada aí, na luz. A pessoa, quando ela chega a fazer isso, a leve preocupação dela é ser pega, e ter que pagar uma multa. Mas veja que até contra as leis daqui o temor se vai. As pessoas não querem respeitar nem as leis daqui. A lei diz que você tem que usar ali um relógio, um padrão, algo assim. Mas aí você insiste em puxar direto da luz lá para sua casa. Quer dizer, você já não tem o temor da lei daqui. Como é que você pode me dizer que você tem temor da lei de Deus? Você está muito mais longe do que isso. Você vai na casa de alguém, achou uma caneta no chão lá, gostou, achou bonito, você vai e pega, coloca no bolso. O que é uma caneta? R$1, R$1,50, R$2? Quem se importa com isso? Sim, a tua mente, a tua consciência não se importa nem com as leis daqui. Que isso, R$2,50 não é nada. Se eu tivesse roubado 2 milhões, não importa. Transgressão é transgressão. Agora, contra a lei de Deus, chama-se pecado, que está acima das transgressões humanas. Então, irmãos, preocupe-se com isso. Chama-se pecado. O pecado é o grande problema da humanidade. O pecado faz o amor esfriar, o verdadeiro amor esfriar. O verdadeiro amor está sumindo de sobre a terra. Até aqueles animais em extinção que você, tem só um casal em tal lugar, e tal lugar tem mais uns 2, 3, está em extinção. O amor está em extinção.
O desejo próprio, as vontades próprias e a paixão, isso está em alta. Mas o amor está em extinção, irmãos. Mas o que a Bíblia diz? Por aumentar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então olha só, sem amor, o mundo está sem amor. Por causa de quê? Por causa do pecado. A transgressão contra Deus. Enquanto os homens não se importarem com o que Deus pensa, ele vai continuar transgredindo qualquer lei abaixo da de Deus. Não tem Constituição brasileira que vai parar alguém, não. Até os próprios juízes, que tomam por base para julgar qualquer coisa a Constituição, eles mesmos vão burlar a Constituição. Então, assim, aí a gente quer cobrar dessas pessoas que eles sejam justos. Né? Qualquer causa nossa que nos dê, né, leve ao nosso próprio interesse, que você vai pôr num juiz para julgar. Né? Vamos ver uma causa trabalhista. Né? Uma causa trabalhista você está julgando, pedindo para... Você se sentiu lesado, que seu patrão não te pagou os seus direitos como deveria. Você vai pôr no juiz. Qual é o seu desejo? Que o juiz interprete corretamente o código, julgue corretamente e te dê a vitória. Né? Para você, tá certo. Mas se alguém na padaria te der um troco errado, né? Você dá 50, ele tem que voltar 14, ele te volta 64. Sem querer vai uma nota de 50 no meio ali, ou algo assim. Aí você, na sua maioria, não são todos, lógico, né? Mas a maioria sai quietinho e vai embora. Fica na dele. A consciência dele nem sempre vai conseguir convencê-lo. Fala, não, vai lá e devolve. Não é teu, é dele, passou errado. Vai ser descontado dele. A pessoa não pensa assim, o meu Deus está me vendo neste momento. A ele eu tenho que dar conta. E eu estou com esse dinheiro a mais aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, você me deu um troco mais. Poucas pessoas fazem isso. Raríssimas. Na verdade, se ele tiver condições de pegar uma nota de 50 que estiver dando bobeira perto do caixa e ele levar, é o que ele vai fazer. Porque ele não teme nem as leis daqui, que dirá de Deus. O pecado vai levar multidões e multidões para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de todos, e dê chance, dê oportunidade para arrependimento. Acima de qualquer coisa, qualquer crime, nós vamos responder diante de Deus. Vai chegar um dia que o próprio Senhor Jesus disse, né, no Evangelho de João, que o Senhor vai julgar os pecados ocultos dos homens. Aquilo que você fez, que ninguém viu. E é o pecado que vai levar o homem ao inferno. É a pior enfermidade, que é a que Deus quer sarar do homem por meio do sangue de Jesus. Mas nós estamos interessados em ser curado da dor das costas, nós estamos interessados em ser curado de qualquer outra coisa. Mas do pecado, esse daí a gente pratica, nem que sejam as escondidas, né? Que o temor de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo venha e nos convença, e nos converta a Ele. Seja uma pessoa que antes de pensar que está transgredindo contra o seu irmão ou contra si mesmo, você está transgredindo contra Deus. Conheça as Escrituras. A Bíblia diz, examinai as Escrituras. Ele manda examinar. E assim, irmãos, eu quero encerrar por aqui. Né? Que Deus possa abençoar todos vocês que nos ouvem, nos assistem, aonde quer que você esteja. Lembrando a você, né? Tema a Deus. Conheça-o, busque, né? Pega a Bíblia, não tem compra, né? Comece a examinar, conheça, está aqui tudo, ó. O Senhor Jesus certa vez disse, eu ninguém julgo, a minha palavra está de julgar vocês. Então, irmãos, conheça, que o Senhor Deus possa abençoar os irmãos, aqueles que nos acompanharam em todo momento aí da transmissão, né? Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar agora, orar por aqueles também que pediram, né, oração. Nós temos ali também, entrou depois o Gilberto, meu cunhado, Gilmar também. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus, por nos acompanhar, né?
nós estamos fazendo dessa forma aqui, devido ainda a essa situação, né, de restrição que tem aí, né? Ah, tem a Carol também, né? Ana Rocha e a Carol. Isso, Ana Rocha, isso. Deus abençoe, A Carol. em nome do Senhor Jesus. A Irmã Modestina, Deus abençoe também, irmã Modestina. A Vânia, Deus abençoe, nós vamos orar agora. Né? Anderson e a família ali, irmã Clécia. Todos que nos acompanharam aí nessa transmissão, em nome de Jesus. Jonas, teve Jonas também, Jonas Vinícius. Gislaine, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Tem um outro ali que não é brasileiro, né? Está em árabe, não sei ler árabe. Chegou lá? Se chegou lá, né? Deus abençoe, né, também. Mas eu não sei árabe. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos orar neste momento e dar graças a Deus por tudo. Senhor Jesus, Maravilhoso Deus. nós apresentamos, Senhor, essas vidas que nos acompanham, Senhor, nessa transmissão ao vivo, ó Deus. Senhor, Tu sabe que nós não somos profissionais desta área, Senhor. Então, Senhor, que a mensagem, que é o que importa às nossas vidas e ao Senhor, possa atingir os corações, Senhor, e produzir um temor, um arrependimento, Senhor, e uma conversão, Senhor, na alma, na vida de cada um, Senhor. E que possa proporcionar, Senhor, um novo nascimento, Senhor, nestas pessoas. Nascidos agora, Senhor, da palavra, da água, Senhor, pura, que é a Tua palavra, Senhor. Que essas pessoas possam nascer de novo, ó Deus. E assim, Senhor, Pai querido, acima de tudo, temer ao Senhor. Cada um está passando um problema, Senhor. Aqueles que pediram oração pela família, Deus, que o Senhor possa alcançar, Deus. Oh Deus, olhar, Senhor, a necessidade, Senhor, que eles estão precisando, Senhor, as tristezas que estão passando, Senhor, às vezes enfrentando o problema do vício, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, que o Teu amor e a Tua compaixão possam alcançar essas pessoas enquanto elas estejam vivas, Senhor. Meu Deus, dando essa chance, ó Deus, e transformando-as, Senhor. Pois a morte, Senhor, pode chegar a qualquer um de nós, a qualquer momento, ó Senhor. Então, Senhor, encerra-se, Senhor, as oportunidades. Deus vivo, alcança, dá uma semana abençoada a cada um, uma noite de repouso, a todos que estão acompanhando agora, aqueles que vão assistir depois, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que esse canal, Senhor, seja uma bênção na vida de cada um enquanto estivermos transmitindo aqui, ó Deus. E que seja para a glória do Teu nome. Nós aqui não temos nada, Senhor. Nós não somos, Senhor, nada mediante a um Deus tão santo, Senhor. Mas apenas, Senhor, instrumentos, Senhor, para, Senhor, transmitir, Senhor, a mensagem da cruz. Deus vivo, nos dê outra oportunidade, Senhor, é o nosso pedido. Mas, acima de tudo, seja feita a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Deus abençoe sua família. Deus guarde a sua família, em nome de Jesus. E nós vamos citar os 2 versículos que nós costumamos fazer ao fim do culto, né? Em Coríntios, que Paulo, né, nós chamamos de bênção apostólica, e depois, né, Salmos 4:8. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, e todos diremos amém. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe todos que, né, ainda vão assistir essa live, né? Lá que vai ficar, nós vamos colocar no canal da igreja no YouTube, primitiva.alma, vai ficar disponível no Facebook, né? Se você quiser, né, compartilhar com alguém, né, que você acha que precisa ouvir essas palavras, faça isso, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.